Olá, internautas! Começa agora mais uma edição do ABCD Maior Entrevista. Hoje vamos falar sobre o direito das pessoas que moram em condomínio e para isso a gente convidou o advogado especialista em direito do consumidor, José Giolo Filho. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro a gente vai falar sobre as pessoas que acabaram de mudar para um apartamento ou trocaram de prédio e têm que enfrentar novas regras. Como a pessoa tem acesso ao regulamento do prédio? Ela tem que buscar esse papel ou o síndico ou o porteiro tem que apresentar para essa pessoa assim que ela muda? Como isso funciona? Então, na verdade, o Código Civil tem uma lei de introdução que é de 1942, mas ela está em vigência. No seu artigo 3º que diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para deixar de cumprir. Então, o condômino recém-chegado ele tem que buscar essa informação. Porém, é dever também do síndico dar publicidade das regras, dos atos que tem, que é a convenção, o regimento interno. Então ele tem que, pelo menos, afixar num lugar, deixar disponível, informar, usar o bom senso, falar para o condômino recém-chegado que existem regras e que estão à disposição dele. Então é uma obrigação dupla, né? Os dois têm que conhecer as regras. Sim, essa é uma função do síndico, de informar ou... De dar publicidade, sim. Entendi. O morador também procura o síndico. Também procura o síndico. Certo, né? Uma função importante no prédio. E quando acontece uma infração, quais são as regras para o síndico informar a multa? Ele que define os valores? Não, tem que ser usado sempre o bom senso, né? Teve uma reclamação, o síndico pode usar da advertência primeiramente, né? Advertir o condômino infrator. Num segundo momento ele pode aplicar a multa que é prevista na convenção, que ela não pode ultrapassar 2%. Né? Então essa multa já é convencional. Se houver reincidência dessa infração, ela pode chegar até 5 vezes o valor da taxa condominial. Se for muito grave, através de assembleia, pode ser definido até o valor de 10 vezes o valor da taxa condominial. Mas em casos extremos e através de assembleia, chegar a esse valor. Então, normalmente é o valor do condomínio mais 2% no caso de uma infração leve, digamos assim. Uhum. O que seria, no caso, uma infração grave? Grave é a perturbação da ordem, né? O barulho, estacionar fora da vaga, quando o condomínio prevê uma vaga de veículos. E até o abalo estrutural numa obra que for feita sem autorização do condomínio. Então, esses são exemplos de infração grave, né? A briga, o barulho, enfim, tudo que causar assim, um prejuízo ao sossego da convivência. Eu acredito que um dos maiores problemas para quem mora em apartamento é a questão do barulho, as paredes às vezes muito próximas, questão de horário, que tem horários diferentes. Como que um vizinho lida com a questão do barulho? Tem um determinado período específico que não pode ser feito barulho? Ou é por altura? Como funciona isso? Então, se não tiver previsto no regimento interno do condomínio, a gente usa convencionalmente que a partir das 22 horas, assim, é terminantemente proibido fazer barulho até razoável. Mas o barulho em excesso ele é proibido em qualquer horário, né? Então tem que ser levado assim a conhecimento do morador quando ele estiver ultrapassando esse limite razoável. Caso ele não obedeça, vai ser aplicada uma multa por conta disso, né? Mas o horário convencional assim é a partir das 22 horas a pessoa poder descansar, né? É o horário que se presume que as famílias estão descansando. E em caso de obras, por exemplo, é legal o morador avisar os vizinhos ou o síndico que ele vai fazer um barulho de martelo, alguma coisa nesse sentido? Tem um caso próprio da gente que a cliente ficou 1 ano fazendo reforma no apartamento, mas antes disso ela, precavida,
comunicou o síndico, comunicou os moradores, viu qual era o melhor horário que ela poderia estar fazendo a manutenção nas obras. Então, pede-se que no horário comercial, né, geralmente assim, e que também não ultrapassa a razoabilidade, né? Entendi. Geralmente, quando tem algum barulho, o síndico primeiro notifica, primeiro liga e avisa, ou ele já pode aplicar uma multa direta? O bom senso diz que primeiro comunica, né? Depois adverte e finalmente multa, né, se for o caso. Sim. Naqueles valores. Né? No caso, ele não pode aplicar uma multa direto, em nenhum dos casos. Dependendo do caso, a multa pode ser aplicada até automaticamente, mas o que se costuma fazer é primeiro advertir. Certo. Mas ele pode aplicar, sim. Entendi, mas aí também o morador pode recorrer à assembleia, esse tipo de coisa. Por isso que é importante participar das assembleias, né? Muita gente não gosta de descer, participar da reunião, do salão de festa e tal, mas é importante por isso, porque ali vai se definir regras, ali você vai ter o poder de recorrer, né, de alguma sanção, alguma coisa que foi definida que você não concorde. Então a assembleia é um espaço que se debate o convívio ali, né, social. Sim, é tudo feito de forma democrática, sempre conversando. Agora, uma questão polêmica que a gente levantou alguns casos e percebeu que é recorrente é a questão do uso da vaga da garagem. O morador paga mensalmente um valor a mais para usar aquele espaço e ele tem um carro e uma moto. Se ele quiser colocar o carro e a moto de forma que não ultrapasse o limite da vaga, ele pode ou não? Bom, a minha irmã estava comentando comigo hoje cedo justamente isso, que no condomínio dela, eles não aplicam multa em quem respeita o limite territorial ali da vaga, né? Mas, se você for ver a maioria dos regimentos internos, das convenções de condomínio, você vai ver que está previsto assim, a vaga para um veículo automotor. Então, com base nisso, o síndico pode multar, pode proibir que se coloque. Mas, assim, o costume é que se respeitar ali o limite territorial, vale. Já vi decisão judicial falando que pode usar dentro do limite. Eu já vi condomínio que multa, que proíbe, né? Então, o que vale aí é a convenção, a discussão desses assuntos em assembleia, as pessoas tentarem resolver de uma forma assim, convencional, né? Chegar, conversar, ver o que é melhor. Mas, como a maioria dos condomínios segue um padrão, o que diz ali é que a vaga é para um veículo automotor. Então, o carro e a moto já são 2 veículos. Tem a questão das bicicletas também, que às vezes coloca no fundo da vaga também. Tem condomínio que não permite, né? Muito embora não atrapalhe. Então isso não tem jeito, varia de condomínio para condomínio, de regulamento para regulamento. Isso. O que é aconselhável é que o condômino que queira utilizar disso, leve essa questão para a Assembleia, discuta, se não houver previsão já, que ele vá e discuta isso com os demais para resolver de uma forma mais democrática. Então, a Assembleia é o principal espaço de democracia para levar questões do próprio apartamento, questões de convivência. A Assembleia é o local para isso. É o local para isso, né? Certo. Já vem lá da Grécia Antiga, né? Assembleia e tal. E caso o morador tenha algum problema que não consiga ser resolvido com o vizinho ou com o síndico e a administradora, quais são os meios legais que ele pode buscar para resolver? Então, a justiça, né? Tem que buscar a justiça. Quando se esgota todos os meios ali amigáveis de resolução ali dos conflitos, o caminho é buscar a justiça. Por exemplo, uma obra que está prejudicando o sossego ou mesmo a estrutura do outro apartamento, o condomínio tem que buscar uma ação que chama anunciação de obra nova, que vai pedir para que se cesse isso, né, até que
defina a forma mais adequada de se fazer, enfim, a conduta antissocial, né? Então, tem que ser buscado através da justiça se não houver consenso ali no condômino. Entendi. A justiça sempre é o segundo passo, o plano B, digamos assim. Quando não resta mais nada, tem que buscar a justiça. Certo. Estivemos hoje com o advogado especialista em direito do consumidor, José Giolo Filho, para falar sobre o direito de quem mora em condomínio. Obrigada pela participação. Obrigado também. Esse foi mais uma edição do ABCD Maior Entrevista. Até a próxima.